Uma mulher na Noruega, que em 1968 tinha 90 anos de idade, teve uma visão do Senhor. O evangelista Emanuel Minos fazia uma conferência na cidade onde esta mulher vivia. Encontrou-se com ela e ela lhe contou sua visão. Ele a escreveu, mas achou tão estranho e ininteligível que guardou as anotações que fizera numa gaveta. Agora, cerca de 30 anos depois, ele pôde entender o sentido da visão. A mulher da cidade de Valdrez era confiável e bem aceita nos círculos da fé. Eis o que ela viu. Vi o tempo antes da vinda de Jesus e o surgimento da Terceira Guerra Mundial. Vi estas coisas com os olhos abertos. O mundo surgiu diante de mim na forma de um globo e vi cada país da Europa. Vi também a Escandinávia, vi a Noruega e certos acontecimentos que terão lugar antes da volta de Jesus, antes de acontecer a calamidade final que o mundo jamais experimentou. Ela mencionou 4 ondas ou fases. Primeira, antes de Jesus retornar e antes do começo da Terceira Guerra Mundial, haverá uma détente, que é uma palavra francesa que significa uma melhora nas relações internacionais. Uma détente como nunca antes houve. Haverá paz entre as superpotências do Ocidente e do Oriente, e haverá muitos, sim, muitos anos de paz. Lembre-se que ela viu isto em 1968, quando a Guerra Fria estava no auge. Neste tempo de paz, as nações não se preocuparão com armamento. Haverá o desarmamento de muitas nações. Nesse tempo de paz, as nações não se preocuparão com armamento. Haverá o desarmamento de muitas nações e também na Noruega, que não estará preparada quando a guerra chegar. A Terceira Guerra começará de uma maneira imprevisível, de uma forma que ninguém supõe, e a partir de uma região de onde não se espera que uma guerra pudesse surgir. Os cristãos ficarão mornos e se desviarão do verdadeiro cristianismo. Não irão mais querer ouvir pregações penetrantes como antigamente. Não vão querer ouvir sobre o pecado e a graça, a lei e o evangelho, arrependimento e restauração. Uma mensagem substituirá todos esses temas: prosperidade e felicidade. O mais importante será ter sucesso, ser alguém, possuir bens materiais, coisas essas que Deus nunca prometeu. As igrejas e as casas de orações ficarão vazias. Em vez de pregações como as que se faziam antigamente, com temas como tomar a cruz e seguir a Jesus, a diversão, a arte e a cultura invadirão as igrejas e encherão os templos. Onde deveria haver pessoas para ouvir do arrependimento e de avivamento, ali se reunirão para sentir prazer. Isto será mais marcante logo antes da volta de Jesus. Haverá uma desintegração moral como a velha Noruega jamais viu. As pessoas viverão juntas sem precisar se casar. O conceito de se viver juntos sem se casar não existia em 1968, pelo menos não na Noruega. Prosseguindo, as pessoas serão muito impuras antes de se casarem, e a infidelidade matrimonial será algo natural, comum, com todas as suas justificativas. Esse tipo de coisa invadirá a igreja, até mesmo pecados contra a natureza humana. Os programas de TV serão terríveis, como nunca antes visto. Agora comentário de Emanuel Minos, o evangelista que recebeu essa profecia. Quando ela disse isso, a TV recém chegara na Noruega em 1968. Os programas de TV serão cheios de violência, ensinando as pessoas a matar
e a destruir uns aos outros, e as ruas ficarão inseguras. As pessoas imitarão as cenas vistas na TV. Não haverá apenas uma estação de TV, mas haverá muitas estações. Agora, comentário de Emanuel Minos. Ela não conhecia a palavra canal, né? Canal de televisão, como nós conhecemos hoje. Por isso falava em estações de TV. Prosseguindo a profecia: as estações serão muitas, como são hoje as emissoras de rádio, e serão repletas de violência. As pessoas usarão essas estações de TV para se divertirem. Veremos cenas tristes de assassinatos e de pessoas destruindo umas às outras, e isso se espalhará por toda a sociedade. Cenas de sexo explícito serão mostradas na TV. Coisas íntimas de um relacionamento conjugal entre duas pessoas, homem e mulher, ou do mesmo sexo. Agora, comentário de Emanuel Minos. Quando eu a ouvi dizer isso, protestei, lembrando-a de que há um parágrafo em nossa Constituição que proibia esse tipo de coisa. Mas então ela me disse: acontecerá, e você o verá. Tudo o que temos de bom desaparecerá, e toda a indecência sexual aparecerá diante dos nossos olhos. Gente de países pobres invadirá a Europa. Gente de países pobres invadirá a Europa. Exatamente, estou arrepiado aqui debaixo da minha blusa. Exatamente o que tem acontecido. E a cada ano que passa a coisa tem piorado. Agora escute. Comentário de Emanuel Minos. Em 1968 não havia este tipo de imigração em massa de outros países. Não havia. Então era uma coisa que ela estava dizendo que para ele aquilo era impossível acontecer. Mas ela prosseguiu dizendo: serão tantos, os imigrantes, que as pessoas da Europa se sentirão incomodadas com a presença deles e os tratarão com dureza. Receberão o mesmo tratamento dado aos judeus antes da Segunda Grande Guerra. E então se completará a medida de nossos pecados. E aí Emanuel Minos protestou e disse: quanto ao tema da imigração, eu protestei porque não entendi este assunto naquela época. E ela então começou a chorar e disse: eu não verei essas coisas, mas você sim. Então Jesus voltará. Então Jesus voltará e começará a Terceira Guerra Mundial. Será uma guerra curta. As guerras que eu presenciei em vida são brincadeiras de criança, comparadas à que virá e que se encerrará com bombas nucleares. O resultado será que ninguém conseguirá mais respirar. A fumaça das bombas atômicas cobrirá vários continentes e as nações ricas, principalmente. A água ficará contaminada. Não poderemos mais lavrar o solo. Como consequência, restará apenas um remanescente. Os que restarem dos países ricos tentarão fugir para as nações pobres, mas estas os tratarão com a mesma dureza com que foram tratados pelos ricos. E ela encerra dizendo: fico feliz por não viver para ver essas coisas, mas quando a hora chegar, você deve criar coragem e contar esta visão. Eu a recebi de Deus, e nada do que vi entra em choque com o que a Bíblia diz. Aqueles cujos pecados foram perdoados e têm Jesus como Salvador e Senhor estão salvos.